Vamos lá? Olha aí. Como é que é? O que aconteceu no caso, o que está acontecendo, né, com a Juliana? Esse senhor Léo Lins, aqui, senhor Léo Lins, diz ele que é o sabedor. Ele é o dono da razão, então ele sabe o que aconteceu com a cabeça da Juliana. Ele deve ter entrado na cabeça da Juliana. Eu não sei por quê. Não sei se são os olhos azuis ou essa pele clara que o faz pensar que ele sabe o que está passando dentro da cabeça da Juliana. Vamos reagir junto aqui. Olá pessoal, estou de volta. O que aconteceu com a Juliana pode estar acontecendo com você. Estou querendo dizer que você pode estar. Ele também acha que eu sou extremamente inferior, eu e você, todos vocês, né? Vocês são pessoas inferiores que podem estar passando pelo problema da Juliana. Sendo assediado e não sabe? Não, não é isso. Estou querendo dizer que você pode estar sendo vítima de armadilhas da sua mente, sem estar ciente disso. Eu vou trazer inclusive uma história de bastidor para corroborar isso. Eu estou aqui literalmente tomando café mesmo. Eu acordei. Realmente não E aí interessa eu decidi muito fazer esse se ele vídeo está tomando café, né? por ignorância e a imbecilidade da nossa nação. E por isso eu estou aqui Para ele, contribuindo. para ele a nação é burra e ele é o inteligente. Olha, parabéns pela sua autoestima, né? O que será que faz ele pensar que ele é o inteligente? Vamos ver se é mesmo? Vamos lá. Contra esta crescente ignorância. Deixa eu tomar um gole de café. O que aconteceu com a Juliana pode estar acontecendo com você. Está acontecendo comigo também. E o que eu quero, você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Nossa, é o coach. O que eu estou querendo dizer com isso? Inclusive, Coach. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ó. E o que eu quero, você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Por isso fique até o final. O que ele vai fazer? Nem ele acredita nessa bobagem que ele falou, porque o que ele faz? Coça o nariz. Só para te falar que uma das principais demonstrações de que a pessoa não está falando a verdade, ele não está acreditando nem no que ele fala, o subconsciente dele, vai lá e, primeira coisa, você vai sair melhor do que você entrou. O que eu dizer com isso? Inclusive, o Danilo acabou de ser chamado, o Feltrin, o jornalista Feltrin deu essa notícia, o Danilo foi convocado para dar o seu depoimento nessa investigação da acusação de não dá para falar, corta o engajamento, envolvendo Juliana e Otávio Mesquita. O que eu tinha para falar a respeito disso já falei, na verdade eu não me envolvi no caso, até a Juliana cometeu uma injustiça, falando que o Danilo não ajudou, que será que ela precisava ser branca e rica. Aí eu falei, agora você cometeu uma injustiça, e eu não vou, com o Danilo, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, e eu não pude ficar quieto. E aí eu me pronunciei. Tá? Nos áudios do Danilo, tem uma coisa interessante. Porque muita gente, quando saiu a notícia da Juliana, eu vi muitos comentários de tá querendo dinheiro, tá querendo fama, saiu do programa, agora quer aparecer. Vi muitas pessoas falando isso. E quando você ouve o áudio que está no vídeo do Danilo, é visível que a Juliana realmente ficou incomodada. Tá, só para explicar esse áudio que está no vídeo do Danilo. O áudio foi um áudio, uma armação. O Danilo foi lá, chamou o diretor, falou: eu vou gravar o que ela tá falando. Só que não contou para ela. Isso é uma covardia. Aí o que eles fizeram? Tudo que certinho, tudo bonitinho. Olha, sim, estaremos com você. Oh, nós vamos te ajudar, minha querida. Ele sabendo que estava sendo gravado, você acha que ele ia falar o quê? Não tem nada a ver, foi nada disso. Você tá pensando, não. Fizeram os santos. E ela, coitada, não sabia de nada, não pôde fazer de santa também. Então esse áudio não vale absolutamente nada, né? Realmente me incomodado. Porra, 4 anos depois. Sim, 4 anos depois. Mas é visível como ela tá atuando. Então ele já define se ela estava atuando, se ela ficou incomodada. Ele deve ser o sabedor de todas as coisas. Eu tenho muita raiva de quem se acha pra caramba, né? Atuando ali, né? Acho que ela nem sabia que ela sendo gravada, ela não está atuando. Ela realmente ficou incomodada. Isso é real. É algo. E aí talvez ficou dentro dela, queria botar isso para fora, e aí, bom, parece que foi narrado do SBT, enfim, aí tem a história que está transcorrendo. Mas o ponto é, ela realmente ficou incomodada. Esse é um ponto. Mas aí a gente vai para o funcionamento da cabecinha do ser humano. Tá.
Ela ficou incomodada e a gente sabe por quê, porque ela falou. É um homem, um senhor, ele passou a mão nela, nas partes dela. Ele colocou a mão nela. Não importa se ela no passado fez alguma coisa, se ela não deu essa autorização, ele colocou a mão nela, sem autorização. E ela disse que ficou incomodada. Então não tem que questionar se ela ficou. Ela ficou, e é óbvio, teria que ficar mesmo, né? Uma mulher não tem que ser tocada sem ela querer em ocasião nenhuma. Ela não falou que queria, isso não estava em nenhuma gravação, isso não foi acordado, de maneira alguma. Humana, que é um funcionamento intrincado. Né? A gente tem manual de instrução para. Agora, o meu querido sabedor de todas as coisas, ele vai falar o óbvio, né? Aí vai começar a falar, sabe aquela pessoa que tem um QI baixo e descobre uma coisa que é muito imbecil? É ele. Então ele vai começar a falar coisas óbvias, como se fosse o grande descobrimento, né, da América, que ele não usou para a cabecinha dele. Liquidificador. A gente quer dois botões. Um é para ligar, o outro é para vigiar e triturar os alimentos. Mas não tem uma manual de instrução pro cérebro. Né? E se tiver, ninguém lê, porque ninguém lê também do liquidificador, a gente enfia a mão, você vai assim, a era da imbecilidade. Então Ele chama de a era da imbecilidade. E para ele não ser imbecil é poder falar da criança com o problema de encefalograma, né? Uma pessoa com problemas nos cérebros, pronto, nem lembro mais o nome dessa bobagem que ele falou. Falar mal de quem tem doenças, de que tem. Falar de racismo, para ele isso é ser esperto, né? Para ele isso é ser inteligente. Ele definiu, falou, olha, isso pode, a piada pode, tudo. Ele definiu isso, é uma definição dele e ele acha que é a verdade, e por um acaso ele trabalha com isso. Ou seja, ele não é isento. o cérebro humano tem um funcionamento intrincado. Né? O que acontece? Eu acho que tem três coisas que contribuíram nessa. Então ele vai fazer uma coisa muito chata, que eu vi o vídeo. Ele vai falar de coisas que estão dentro da pessoa e não tem nenhuma comprovação sobre isso que ele está falando. Falsa leitura da Juliana, porque primeiro que realmente ela está incomodada. Ela não foi atrás de fama, não foi atrás de dinheiro, ela realmente estava incomodada. Ela falar que está incomodada não serve, mas ele enxergou que ela estava incomodada e acreditou, e ele falou, tá falado, definiu que ela estava incomodada. E eu acho que na cabeça dela, ela realmente acredita, ou acreditou, não sei se já mudou de opinião, mas ela realmente acreditou que o Danilo não fez o que poderia fazer por ela, que não ficaram do lado dela. Eu acho que ela realmente acreditou nisso. Na cabeça dela. Aí a gente tem que saber, fez ou não fez? Ela tá demitida? Tá demitida. Ele foi lá, igual ele fez com a menina lá, que ele nem sabia do caso, que ele entrou no caso porque tinha um comediante, provavelmente ele tinha inveja, eu estou achando, não estou falando, mas provavelmente inveja do comediante da Globo, e aí ele resolveu detonar o comediante lá da Globo e defender a menina loira lá da Rede Globo. Ligado no detector de mentira, ela vai falar, não fizeram, não sei o quê. Eu acho que ela realmente acredita nisso. Por quê? E aí vamos aos meandros do cerebelo. Existe algo chamado viés de confirmação. Viés de confirmação, onde você pega os fatos que vão confirmar aquilo que você acredita e aqueles que vão refutar o que você acredita, que vão mostrar que não, essa opinião está errada, você pega e joga no lixo. E apaga na memória. Então, você só vai ter peças que encaixam no quebra-cabeça se você vai montar. E aí entra o segundo ponto. Sim, isso aí é um fato, né? Isso aí é um fato. Você, por exemplo, tem uma religião. Aí você começa a ler tudo que confirma aquilo que está na sua religião. Então, por isso que todo mundo que tem uma religião, ele jura que a sua religião está certa, porque vai ler tudo que é para confirmar que a religião está certa. Então, isso é o tal que ele está chamando aí, que alguém deu o nome de viés de confirmação, né? Que é correto. Confirmação. O segundo, isso que faz, inclusive, a professora Lúcia Galvão, quem não conhece o conteúdo dela, eu recomendo, conteúdo excelente. Ela tem uma palestra do livro chamado Carvalho, onde, no princípio... Eu dei uma olhadinha no conteúdo, realmente ela é uma filósofa, né? Provavelmente é ateia, e é muito bem conceituada e respeitada. Do gênero
em um momento ele fala do gênero mental, que é todo o gênero não é identidade de gênero, tá? É só, ele utiliza o termo masculino e feminino aqui. Isso é o princípio de criação para tudo, inclusive para uma ideia. Você vai germinar a ideia e depois criar e dar forma a ela, né? Então seria o masculino e o feminino que atuam criando uma nova vida, por exemplo. Tá? E esse capítulo ele cita um animal muito curioso, um comportamento muito peculiar, que é o cuco. O cuco é uma ave que ele não só sopra o ovo. Ele vai no ninho de outro pássaro, por exemplo, no quero-quero, joga o ovo do quero-quero para fora e bota dele. Sensacionalmente diferente. Só pra... Mas, para ele é diferente. Eu choquei. E aí ele vai lá e sobre essa... Só para pular aqui, ele está falando sobre essa tese, né? Que você pega a ideia que outra pessoa colocou, traduzindo, né? Ele quer dizer que ela, né? Porque ele deve achar ela muito burra, ele colocou ela como se fosse uma pessoa que está sendo levada por outras ideias. Ela não tem a ideia dela. Não sei porque que ele acha isso. Não sei se ele pensa que a pessoa, por ser preta, por ser mulher, ela seja inferior, que ele não faria isso e ela estaria sendo influenciada, né? Ela não sentiu nada. Foi alguém que fez ela sentir. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém joga o pensamento na sua cabeça, isso é um ovo de cuco. E aí você começa a chocar esse ovo. E depois, futuramente, você fala, não, essa constatação que eu cheguei. Eu falei isso no outro vídeo, eu acho que já tem pessoas do círculo social que a Juliana frequentava, com certeza devia ter um ou alguns que falavam. Assim, ele não tem esse fato. Ele não sabe disso, ninguém nunca falou isso para ele, mas ele definiu que ela deve ser muito inferior mentalmente. E aí ela foi levada por algumas pessoas a tomar essas decisões, porque ela não é inteligente igual ele. Né? Ou ele acha que, que isso é uma coisa que só vai acontecer com uma pessoa igual ela. Né? É o que ele está deixando bem claro aqui. Olha só, como é que ele segura nessa parte, foi até interessante. Arrumando ali o seu coletinho, tipo, já é num ar de superioridade. Você vê que o próprio corpo dele fala isso. Olha só a superioridade. Ele já levanta aqui, estufa o peito, arruma o coletinho. Pô, esse Danilo, então esse cara preconceituoso, talvez até de mim, mas já tinha esse programa, enfim. Falando pra esses caras, não sei o que, esse Danilo é preconceituoso, os caras não te valorizam, eles não dão devido valor que você tem, você pode ficar... Nada disso aconteceu, é ele que está inventando isso aí, infelizmente. E a Juliana depois vai... Seguidores dele não devem ser muito inteligentes, porque se alguém gosta de um imbecil desse, não deve ter muita inteligência. Então, ao invés deles questionarem e pensar assim, mas isso aqui que ele está falando tem lógica? Eles simplesmente acreditam. Simplesmente tomam como verdade. Mas você está dizendo que é mentira? Eu estou dizendo que é mentira. Porque ele mesmo disse que não sabe, ele acha. E toma e fala como se fosse verdade. Ele não fala como se achasse. Interpretando fatos que corroborem com esse ovo de cuco que foi colocado na cabeça dela. Então, que aí é a confirmação. O que desconfirma ela joga fora. O que corrobora. Nesse caso, a gente fala que o conhecimento não adianta nada se a pessoa é burra pra caramba. Não adianta. Ele ficou saindo, não deve nem ter lido o livro da mulher, deve ter ouvido a palestra, porque é um tipo de gente que ouve, não lê. E aí ele tomou ali pro seu viés de confirmação e não entendeu que ele fez só um viés de confirmação daquilo que ele sempre acreditou, ao invés dele tomar como uma mudança na vida. Eu vou falar sobre viés de confirmação rapidinho, para quem quer ouvir. Quem não quer, não ouve. E a maioria não quer porque prefere ouvir bobagem. Ou prefere ouvir gente falando mal da outra só, sem nenhuma explicação. Viés de confirmação. Como é que eu sei se eu estou no viés de confirmação? É simples. Se você não troca os seus conhecimentos, você só vive no viés de confirmação. O que é isso? Por exemplo, eu tinha uma religião, não questiono minha religião. Você é uma pessoa que só vive confirmando a sua religião. Para você ter um aprendizado, você precisa mudar. Você precisa ter mudança. Mudar, tá entendendo? Mudar. Não tem como aprender e não mudar. Então, se você não muda, você só confirma aquilo que você aprendeu. Qual que é o problema disso? Você não aprende nada. Você aprendeu uma coisa com 12 anos. Você só vive naquilo que você aprendeu com 12 anos. Você chega nos 50 anos, o que você faz? Aquilo que você aprendeu com 12 anos. Então você vive só confirmando uma informação. Você é uma pessoa que não tem informação na sua vida. Você só tem um conhecimento, seu pai falou. Então, independente, seu pai... Todo pai está certo. Né, quando fala coisas boas. Então seu pai ensinou uma religião, você segue essa religião como se fosse certa e morre nela. Você não aprendeu nada, você apenas confirma a sua religião. Esse rapaz muda? Você já viu esse rapaz chegar e falar assim, olha gente,
eu não devia ter falado isso, eu não devia ter falado aquilo, eu acho que... Não, ele só confirma sempre. Ele só tem viés. Então, quando ele pegou essa informação, ele pegou ela e transformou em mais um viés de confirmação. Ele é um cara do viés de confirmação, porque ele nunca mudou, ele nunca fez nada e pensou, eu poderia ter feito melhor. Então, isso é o viés de confirmação, é você nunca mudar. Ah, mas aí eu tenho que agir diferente? Tem. Para você provar que você não vive num viés de confirmação e que você aprendeu uma coisa na sua vida, você não pode ter a mesma vida. Você não pode chegar, por exemplo, no seu trabalho e falar, eu acho isso aqui errado, eu não faço. Sabe o que a pessoa vive no trabalho? Pobre. Não consegue uma promoção. Por quê? Porque ela aprendeu de um jeito e não está errado o outro jeito, mas na cabeça dela tá, porque ela aprendeu e vive se confirmando que isso que ela aprendeu está certo. É aquilo que a gente chama do mindset, né? Mudar o mindset. É quando você para de confirmar e começa a aceitar mudar. E aí para isso é difícil, por quê? Você aprendeu, por exemplo, na religião que você não pode questionar a religião, você não pode chegar e falar, eu não acredito nisso aqui. Você imagina que a sua religião está toda certa. Eu, por exemplo, nasci na igreja. Hoje, através de me permitir aprender, eu não sou uma pessoa mais ligada à religião, mas se houver religião, porque eu não sou o dono da verdade, pode ser que os protestantes estejam certos, né, que principalmente os evangélicos seguem tantas pessoas, tem tantas coisas, tantas músicas maravilhosas, tantas mensagens que levam tantas pessoas à emoção e até mesmo mudança de vida. Então eu não posso aqui colocar a minha ideia acima de tudo, mas eu tenho a minha ideia, né, e respeito as outras e eu tenho todas as chances de estar errado. Então, por exemplo, dentro daquilo que eu aprendi no cristianismo, né, na igreja evangélica, hoje eu entendo que se há Deus, através de estudos, de me permitir, se há Deus, há, por exemplo, a reencarnação. Pessoas voltam da morte. Né? Ah, mas tem. E as pessoas falam, mas na Bíblia, a Bíblia não fala nada contra isso. Nada contra isso. Mas ela aprendeu o que fala e viu um cara falando e ela, ao invés de estudar, ela acredita no que o cara está falando. Encaixa lá no quebra-cabeça. E aí vem o terceiro ponto, que é a realidade. A gente não interpreta a realidade como ela é. A gente não reage à realidade como ela é. A gente reage ao que nós interpretamos da realidade. É isso. Não necessariamente. Por que ele está errado? Porque ele não está falando da realidade. Ele está falando da vida dela. Ela não está falando de uma realidade. Ela está falando daquilo que ela viveu. Então ela não está no viés, né, de nada. Ela até se permitiu se colocar numa situação horrível, que ela sabia que ia terminar nisso. Mas ela tinha que tomar essa atitude. Ela achava que no início ela seria julgada. E o que está acontecendo? Está sendo julgada. Você está interpretando é a realidade, mas para você é. E você está reagindo a isso, ou seja, você está reagindo ao que você interpreta da realidade. Tá? E aí eu vou dar um exemplo onde isso vai ficar muito claro a união desses três fatores. Tá? É até a história de bastidor. Mas acho que não tem problema nenhum trazer isso aqui. Bom, já falamos tanta coisa de bastidor. Sobre a história de bastidor, isso também é uma característica de até mesmo um mentiroso. Né? É você pegar um fato, um acontecimento, e o pior, assim, eu vi essa história, um acontecimento e esse acontecimento servir para tudo que vai acontecer na sua vida. Então é mais um, ele quer olha só, o cara falou de viés de confirmação, ele vai pegar um fato e você vai ver. Teve uma vez que estava gravando uma entrevista, eu não lembro se era uma pessoa que faz mapa astral, ou grafologia, que analisar a personalidade como escrita, enfim, era alguma coisa assim, uma pessoa que faz análise de outros seres humanos, seja de mapa astral, seja de numerologia, seja de livro, não tava... Ele tá falando que um cara foi lá fazer mapa astral, não tinha graça. Vou até passar aqui pra frente. E aí não tava dando certo. E fez nenhum, fez nenhum outro, fez nenhum outro. E aí o Danilo cortou a ação e seguiu em frente, faltou fazer a Juliana. Ou seja, fez do Roger, fez da banda, fez do Diguinho, fez do Murilo, fez... Aí nada da Juliana cortou. Mas cortou do Danilo também, que seria útil, que é o apresentador. Olha que interessante a história que ele pegou. Ela falou alguma coisa? Não. Não, ela não falou nada. Mas olha só, ele tá pegando uma história que fizeram lá ação com várias pessoas. Quando chegou na vez dela, falou, não, gente, não deu certo. E ele acha que ela não ia entender. Ele acha que ela não ia entender que não deu certo aqui, porque ele deve achar que ela é muito inferior, né? Não é possível. Ela não entender que uma coisa não tá dando certo, o diretor não gostou. Ele definiu, ele criou essa história, esse Léo Lins aí. Agora vai fazer o Danilo. Não fez nem a dele. Né? Mas aí entra aquilo de ignorar. Fala, pô, não fez a minha, mas também não fez a dele. Se fizesse a dele, pulasse só a minha. Então, jogou fora.
E, possivelmente, quem sabe se nesse dia ou nessa semana também alguém me fala, pô, os caras não te valorizam. Então, olha só, coisa covarde, né? Porque ele pegou uma história, ela não falou nada, ela entendeu, compreendeu, porque eu sei que ela não é à toa que ela é a Juliana, né? Que ela ficou no programa, cresceu. E ele é só um cara que vive de falar mal das pessoas, que vive de humilhar as pessoas, de diminuir as pessoas, menosprezar as pessoas. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. Não é que eu estou falando mal dele, não. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com a comédia que é de sempre destruir a pessoa. Não tem nenhuma piada fora disso. Todas as piadas são essas. Se é a Juliana, uma menina alegre, e claro que ela ia entender isso, mas ele falou possivelmente. Vocês conseguem compreender? Se você não consegue, realmente você deve continuar seguindo esse cara aí, que você não tem cérebro. Você não conseguiu entender, meu querido? Você não conseguiu entender que ela não fez isso? Ele inventou. Então por isso que eu estou fazendo esse react aqui. Ela inventou. Ele inventou. Ele inventou que ela não gostou. Ele falou, possivelmente, nesse dia, não. Esse não aconteceu, segundo ele. Ele mesmo está falando que possivelmente isso aconteceu. Ela não falou nada. Aí ela foi com isso na cabeça. Chega lá, o programa gravando, aí fala, de outro, chega dela, vamos dar o assunto. Aí ela vai e fala, eles não me valorizam mesmo. Eles não estão nem aí pra mim. Aí ela pegou isso. Repetindo, ele criou essa história, ela não falou nada disso, segundo ele mesmo. Ele acabou de falar aqui. Ela não falou nada disso, mas o meu querido, que é o da viagem de confirmação, ele criou uma confirmação. Olha só, ele é tão doente com esse negócio de viagem de confirmação, que ele criou uma confirmação que não existe. Isso interpretou o teste, falou que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você veja bem. Quando eu voltei agora lá pra gravar um episódio, gravar um Roda Solta, com o Geraldo Magela, o Danilo entrou numa ação ali de perguntar como o Magela, que é certo, imaginava os integrantes da bancada. Quando faltavam eu e mais dois, porque não estava rendendo muito, ia ficar a mesma coisa. Eu já percebi. Quando faltava eu e mais um, o Danilo olhou só, se cortou e acabou. E não fez. Mas eu já tinha percebido. Qualquer um percebe isso, querido. Se eu tivesse parecido. Agora, se tivesse um monte de gente enfiando minhoca na minha cabeça e eu tivesse falado, pô, tu vai lá, o cara, então você foi demitido, não sei o que, eu vou realmente, deixando claro, bom, não preciso falar nada a respeito da minha relação, vocês já sabem, Danilo é irmão pra mim. Não, Danilo é irmão pra ele, ele tá defendendo, cara. Ou seja, cheio de viés. Ela ficou chateada com isso. Aí você pensa, mas também se chateia com tudo, não sei o que. Aí é o que eu estou falando. Ela não ficou chateada com isso. Esse que é o grande problema. Ela não ficou chateada com isso. Ele que falou que ficou, segundo ele mesmo. Às vezes ela já estava com isso na cabeça. Ela já foi lá com esse pensamento, já estava se sentindo meio para baixo. A mente humana, o ser humano, cada um funciona de uma maneira. O nosso cérebro tem... São muitos neurônios, muitas sinapses, são muitas engrenagens. É fácil para uma dar um curto-circuito e gerar um gatilho. Que foi o que aconteceu com ela. Ela ficou mal daquele jeito, com certeza. O episódio ela foi um gatilho para ela que tirou a estabilidade emocional dela. Bem, o episódio da Calabresa foi um gatilho porque ela disse que foi um gatilho. Então, ela falou que foi um gatilho, então foi. E nesse dia, também. Então, por isso é importante a gente conhecer esses funcionamentos da mente humana para não sermos vítimas de nós mesmos. Percebam que o viagem de confirmação para reforçar ideias que jogam na sua cabeça você cria. Olha só que interessante. Ele ainda escreve aqui na telinha dele a viagem de confirmação como se fosse isso que tivesse acontecido. É o cara que não fez estudo, não leu P nenhuma e que está aqui dando aula de um estudo de uma outra pessoa, de uma coisa que ele não segue. Ele não segue. Deixa eu só. Eu queria muito esse vídeo chegasse nele. Queria te explicar, meu querido. Se você não muda, você só vive no viés de confirmação. Você tem que mudar. Tem que mudar para sair do viés de confirmação. São tantas informações novas. Você acha que com 10, 12, 13, 14 anos você descobriu tudo e depois não vai mudar mais nada disso que você descobriu? Claro que não. Se você não muda, significa que você só vive com esse mesmo aprendizado. Ou seja, não tem inteligência, né? Então, muitas vezes, serem conclusões que você chegou por A mais B, por 1 mais 1 igual a 2. Né? E o fato de a gente reagir ao que nós interpretamos na realidade, a conjunção desses 3 fatores, eu creio, fez a Juliana olhar essa situação e falar, realmente me valorizam, realmente não estão nem para mim, realmente naquele caso que eu fiquei visivelmente machucada, não me defenderam, não ficaram do meu lado. Eu acho que pode ser pela... Às vezes realmente acreditou nisso, ignorando fatos como uma conversa, o áudio das duas. Eu vi o áudio, o Danilo explicou o áudio é um áudio armado. Né? O Danilo chegou, ficou sabendo da história, ao invés de chamar ela, falou, nós vamos conversar e vamos gravar.
Ele chamou o diretor e gravou, quem sabia? Ele, o Danilo e o diretor só. E ela não sabia. Então o que, que eles fizeram durante todo o áudio? Santos. Perfeito, é óbvio. Até eu, né? Eu tô sendo gravado, eu vou fazer o quê? Eu vou Então isso eu achei um mau caratismo, inclusive. Você armar uma situação, você tá gravando e ela se entregando, mostrando todos os podres, né? Aberta ali. Ela só não mostrou podre porque realmente ela não tinha, ela falou tudo corretamente, não se entregou, mas poderia. Enquanto os dois não mostraram o que, que fizeram? Aproveitaram aquele áudio para serem santos. Ah, meu Deus, são os santos. Os perfeitos. Os perfeitos conversando. Não, Juliano, estamos com você. Mas armado, porque só fizeram aquilo que estava gravado. E o que não estava gravado, ninguém sabe, né? Óbvio que fica no celular. Qualquer pessoa está vendo isso. E isso não aconteceu. Entende? É o que eu falei. Inclusive no vídeo que eu falei para Juliano, eu falei, olha, eu acho que prefiro acreditar que é isso do que... Porque a outra hipótese é, não, ela sabe se defender, ela sabe tudo, mas ela... Tá, aí ele criou aqui duas hipóteses. Pra você, que às vezes você não tem muito... Você ainda vive no mundo aí da burrice. Não é porque ele falou que tem duas hipóteses, que são duas hipóteses, tá? Questione, meu querido. Questione. Igual você tá me questionando. Questione. Ele falou que são duas hipóteses. Significa que são duas hipóteses? Não, ele que tá querendo obrigar você que está assistindo a acreditar nele. Ou acredita nele, ou ela não presta. Não é assim. Ir lá e falar que o Danilo não ficou do lado dela, talvez se ela fosse branca e rica ele ficaria. Porra, eu acho que eu não quero acreditar que a Juliana teve um desvio de caráter desse ponto. Então, eu realmente creio nessa primeira hipótese, aonde você vê essa interpretação das fatos. Mas será que você branca e rica? Isso eu fiz questão de ressaltar no vídeo que eu fiz e até foram buscar o ano que a Juliana entrou para fazer vídeo com isso. Afinal, ficou entre a Juliana, uma preta e pobre, e uma menina branca e rica. O Danilo escolheu a preta e pobre e destacou a branca e rica. Só esse fato já refuta essa crença de que ele não vai... Não, tem nada a ver. Esse foi um fato, onde ele viu que ali tinha uma menina que não era preta e pobre, mas era uma menina que tinha condições de estar naquele local. Ele não fez ali um coitadismo, né? Ele não estava ali dando nada para ela. Na verdade, ele ganhou, né? Uma pessoa que ajudou ele a ter um programa que ficou no ar. Não deu tanto certo o programa, mas tem sua credibilidade através das pessoas que estavam ali junto com ele, que foi ela. Então ali não, foi apenas uma... Ela entrou num programa dele por ser boa, não é porque ela era preta e pobre. Então aí não tem nada a ver com preto e pobre. Do seu lado, porque você é branca e rica. Mas peraí, ele já ficou do seu lado. Quando ele tirou branca e rica? Então, assim, pra te dar uma carreira, pra mudar a sua vida, porra, dá água no vinho. Mas aí você ignora. É o que eu falei, a gente vê uma sala. Então, esses três fatores, tá? E... Também mente, ela não ignora, ela apenas está falando do outro fato. Ela reclamar que o Danilo não ajudou, não significa que ela não sabe que em algum momento eles fizeram ali um acordo que foi super benéfico para ela, em algum momento o Danilo não foi bom para ela. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tá falando desse momento específico. Tá bom para você entender quando você vê um vídeo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, quando as pessoas querem te enganar. Então, não se engane, não seja enganado. Quando você fala, olha, ela fez isso, não apaga o resto. Não significa que ela está dizendo que não acha que foi beneficiada, até mesmo ajudada por aquele programa, né? Mesmo ela tendo a qualidade dela, o programa deu oportunidade para ela. Então, não significa nada que ela esteja desqualificando tudo que foi feito antes, não. Ela só está reclamando desse ponto, desse momento. Então como é que eu não caio nisso? Porque todos podem ser alvos disso, né? Às vezes você pode estar tendo uma leitura da realidade e acreditando cegamente naquilo, enquanto que a real realidade é essa, tem a sua interpretação de fatos e um viés de confirmação corroborando para que você... Então aqui eu tenho em quem acreditar nela, que viveu, que está dentro dela, ou num cara que a gente sabe da credibilidade é zero. Ah, você já tem um viés com ele. Olha, se ele estivesse falando coisas boas, igual a única que ele falou, eu falei que ele estava certo, que foi a respeito do viés, só que ele não usa para ele esse viés de confirmação, mas ele está aqui falando sobre o que ela falou, desqualificando o que ela falou. Né? Então eu tenho que acreditar no que ela falou, não no que ele falou. E de acordo com os fatos que eu tenho visto, eu continuo acreditando nela. Reforce esse seu pensamento, muitas vezes nem é seu, foi implantado em você. Então como que você combate isso? Primeiro, tendo a consciência que a mente humana
funciona dessa forma, que a gente tem esses... Uma resposta bem idiota, né? Como? Tendo consciência. Isso aí a gente já sabe. Como é que tem a consciência? Eu já expliquei. Se você não muda o seu pensamento é porque você só fica reforçando os outros. Vamos chamar de... Não diria erro de programação, mas que a gente funciona dessa forma. Você tendo esta consciência, pelo menos já vai trazer a dúvida, já vai trazer o questionamento de... Peraí, será que realmente isso? Será que a interpretação que eu estou tendo desses fatos está correta? Vou lá conversar com vocês, vamos procurar esclarecer depois por diálogo é muito importante. Então você ter a consciência disso, para se auto-questionar, buscar o diálogo e buscar diferentes pontos de vista, porque se a Juliana falasse comigo, com o Murilo, o próprio Danilo agora, recentemente, olha, pô, eu estou mexido com aquilo, pô, eu fiquei chateado, vocês não me defenderam, já ia falar, não, como assim, gente, não te defendeu, você não lembra, a gente conversou. Não, conversou, mas não, como assim? E quem sabe isso esclareceria, ela caramba, é verdade, gente, pô, de fato, realmente você está do meu lado. Isso já poderia ser suficiente. Então, cuidado para você não estar passando por isso. Será que você está? Será que você não está? Busque aí. Você está. Será que você não está? Você está, tá? Você está passando muito por isso. Você pode voltar atrás em muitas coisas quando você parar de confirmar as suas ideias. Então foi longo o vídeo, mas foi isso aí.